Quando se pensa em abrir uma empresa, as dúvidas surgem de todos os lugares, né? E a primeira pergunta que aparece para mim é assim: mas é melhor eu ser pessoa jurídica ou ser pessoa física? Sem sombra de dúvida, a pessoa jurídica tem uma tributação menor. Claro que a gente ser pessoa jurídica requer outras obrigações. É uma outra pessoa, né? Então a gente tem que separar claramente a pessoa física daquela pessoa jurídica constituída. São duas pessoas distintas. Jamais confundir o que é pessoa física com a pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa física vai ser um, a pessoa jurídica vai ser outro. Então, há um trabalho maior, sim, mas também vai ter uma redução tributária que compensa esse trabalho que você vai ter, né, essas obrigações. E aí, o que seria isso? A gente pensar no processo de abertura, a gente pensa lá onde constituir essa empresa, qual o endereço, quem serão meus sócios, qual o capital que eu vou investir, quais as atividades que eu vou realizar, qual o nome empresarial que eu vou ter. Então, são várias perguntas que giram em torno de um processo de abertura. E aí é preciso entender o que é alguns dessas palavrinhas, o que significa cada um desses itens que eu citei, para que você possa definir e decidir a sua pessoa jurídica, né? Como opção pessoa jurídica. Falando em nome empresarial, é o nome que vai dar a vida à sua empresa, né? É o primeiro nome ali da sua empresa, onde não é o nome fantasia, que é diferente. O nome fantasia é o nome que você vai utilizar para o marketing, para a publicidade. O nome empresarial é aquele que é como se tivesse seu RG. É importante que sempre que você vá fazer uma abertura de empresa, consulte no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, lá onde se registram as marcas e patentes. Por quê? Porque às vezes a empresa já tem muitos anos no mercado e quando ela busca o registro da marca no INPI, já existem outras empresas cadastradas lá. E aí você não consegue mais registrar a sua empresa e sua empresa já está há anos no mercado. Aí precisa mudar de marca para poder continuar no mercado. Então é importante sempre fazer uma busca prévia no INPI daquele nome que você pensa para a sua empresa. O nome empresarial ele vai ser de acordo com o tipo de sociedade. Se eu escolho um empresário individual, que eu vou explicar mais na frente esse tipo de sociedade, ele vai ser o nome, as iniciais, o nome do titular, sobrenomes reduzidos e final, o sobrenome final. Enfim, tem um padrão que é estabelecido pela junta comercial. Quando a gente fala de limitada, você pode criar qualquer nome. ABC, Serviços Fisioterapêuticos Limitada, Fisioterapeutas Associados Limitada, enfim, você pode criar qualquer nome. Só que tem que ter sempre essa preocupação de fazer essa consulta. Assim como o nome empresarial, você vem em seguida com o nome fantasia. Aí, como eu expliquei, o nome fantasia é um nome de divulgação, de publicidade, onde você vai poder colocar a sua empresa no mercado, né? É importante que escolha o nome que seja chamativo, que tenha a ver com a sua atividade comercial e que as pessoas possam ler esse nome e vincular a sua atividade. Qual outro passo? Em seguida já tem o nome empresarial e o nome fantasia. O que eu preciso procurar? Em busca do endereço. Buscar o endereço, melhor localização, aquilo que condiz com a tua área de atuação. Esse endereço ele precisa estar regular, que é importante frisar isso aqui. Tem uma inscrição de IPTU, porque esse imóvel ele precisa ter um estabelecimento que possa constituir nele uma empresa. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um terreno onde não tem uma casa verbada. Então, essa empresa a gente não consegue constituir nesse terreno, porque ela não tem condições de funcionamento em cima de um terreno. Ela precisa ter um imóvel que vá constituir de fato uma empresa onde vai ter atendimento, onde vão ter pessoas circulando naquela área. O outro ponto que precisa ser verificado é os seus sócios, né? Se a gente parte para uma empresa individual, uma sociedade, a gente tem que escolher essas pessoas. Essas pessoas físicas que vão vincular essa empresa, elas precisam estar com o CPF regular. Eu tenho uma dívida no banco, eu consigo abrir uma empresa? Consegue. Onde está o problema? Que lá no banco, quando for abrir a conta, não vai conseguir abrir a conta da pessoa jurídica. O que a gente fala? Sempre o CPF regular, mas as outras
problemáticas que podem ter vinculadas ao CPF desse sócio, desse empresário individual, podem comprometer a empresa. Então, atenção, CPF regular, sem dívida em nome, porque isso tudo atrapalha no processo de abertura. Hoje o processo de abertura ele é super rápido, porém, se tiver algum desses entraves, a gente acaba aumentando o prazo da abertura. O capital social. O capital social também é uma perguntinha básica que sempre vai existir no momento da abertura. O que é o capital social? É o valor investido pelo sócio para a constituição daquela empresa. Ah, Aline, mas minha empresa é serviço, eu sou a própria material humano que vou estar trabalhando. Eu preciso ter dinheiro para investir? Precisa. Porque para constituir uma empresa, existem despesas pré-operacionais, que a gente chama, que são despesas antes da própria operação iniciar, que elas vão precisar ser custeadas, né? A própria abertura da empresa, você vai precisar pagar um contador para abrir, você tem certificado digital, vai ter alvará, vai ter vigilância sanitária, vai ter todo um contexto que você precisa dispor de recurso financeiro para manter aquela empresa. E esse capital é aquele que vai ser investido para que dê suporte à empresa nos primeiros meses de vida dela. Porque você pode se deparar a abrir uma empresa não ter nenhum paciente na sua porta. Então, mas ali vai ter um aluguel para ser pago, vai ter uma energia que precisa ser pago, uma internet que hoje ninguém vive sem internet. Então, você vai ter custos para essa empresa que precisam ser custeados. Por isso, precisa do capital social que você vai disponibilizar, você, pessoa física, para aquela empresa, aquela pessoa jurídica que está sendo constituída. O outro ponto que a gente precisa analisar são as atividades empresariais, né? Quais são as atividades que, de fato, eu vou exercer no meu CNPJ, né? Na minha pessoa jurídica. Então, eu vou escolher atividades correlatas. Eu sempre indico que uma empresa ela precisa ter atividades correlatas. Isso há impedimento de eu botar atividades, comércio com serviço de fisioterapia, uma farmácia com serviço de fisioterapia? A própria legislação ela não impede, mas isso vai te causar algumas outras obrigações desnecessárias. Então, para cada tipo de atividade, existem obrigações que a serem feitas. Então, por uma empresa que eu tenho só uma atividade de serviço, eu não preciso ter uma inscrição estadual. Então, se eu boto uma atividade de comércio, eu passo a ter uma obrigação de uma inscrição estadual. Aí eu vou ter obrigação com o Estado, se eu comprar de fora, eu já vou ter que pagar um diferencial de alíquota. Então, você vai criando situações onde você vai tendo mais obrigações com essa pessoa jurídica constituída. Então, a orientação, empresas com serviços correlatos. Então, se eu faço o serviço de fisioterapia, eu posso fazer serviço de pilates, eu vou fazer serviços correlatos, onde uma atividade vai puxar a outra, não atividades divergentes, para trazer mais obrigações desnecessárias e talvez, inclusive, mudar a tributação que você poderia se enquadrar. Porque pode ser que uma atividade ou outra não se enquadra naquele regime de tributação que você está buscando. E aí isso vai atrapalhar o teu processo de redução de impostos. Para o processo de abertura, hoje é bem simplificado. A gente precisa somente dos documentos dos sócios, né? A identidade, CPF, comprovante de endereço. Dentro deles, informações pessoais e o comprovante de endereço do local que vai ser estabelecido a pessoa jurídica. Após a juntada dessa documentação, faz necessário a inclusão desse processo junto à Junta Comercial, aqui no caso do Maranhão, Juscema, juntamente com a Rede Sim, que é o sistema de sincronização dessas informações da Receita Federal, onde, a partir do momento da aprovação desse pedido, é liberado o contrato social ou requerimento de empresário, juntamente com o CNPJ. A inscrição municipal e o alvará é solicitado, ainda aqui em São Luís, ainda é preciso fazer a solicitação de forma administrativa. Então, a gente precisa encaminhar esse pedido junto à Prefeitura, à Secretaria de Fazenda do município, para fazer a solicitação da inscrição municipal, assim como também a liberação do alvará. Então, é preciso pagar uma taxa para a liberação desse alvará, que deve ser colocado em local visível na empresa para qualquer tipo de fiscalização.
Após o alvará, você tem que buscar os registros nos outros órgãos, né, que são necessários para as atividades de serviço de saúde, a vigilância sanitária, municipal, estadual, dependendo do caso. Você tem que buscar o órgão, verificar qual a lista de documentação que eles solicitam, porque para cada órgão há uma lista de documentação específica, e buscar também o registro dessa empresa junto ao seu órgão de classe. No caso aqui do Maranhão, no CREFITO 16, que também está disponível no site a lista de documentos necessários para os registros de pessoa jurídica. E qualquer informação também buscar a Secretaria do Conselho. Após essa documentação toda regular, o próximo passo é você ter seu certificado digital, porque a partir do momento da abertura da empresa, você passa a ter obrigações com a Receita Federal principalmente, e essas obrigações são envios de declarações, que caso haja o esquecimento ou não tenha esse cuidado inicial, você pode já iniciar uma operação com multas por falta de declaração, por ausência da entrega de declarações. Então é importante frisar, abriu a empresa, ela já existe para fins, é que nem uma criança, nasceu, ela já tem uma certidão de nascimento. Então uma pessoa jurídica nasceu, ela vai ter um CNPJ e ela, a partir dali ela tem obrigações. É preciso estar acompanhado de um profissional da área contábil para que ele possa te orientar vocês da melhor maneira para não deixar que já inicie uma empresa com despesas desnecessárias. Após você já ter o seu certificado digital, você pode também solicitar a abertura da conta bancária. Por que uma conta bancária? Porque são pessoas diferentes, distintas, né? A pessoa jurídica é uma pessoa, a pessoa física é outra. Então, a minha pessoa jurídica da minha empresa, ela é uma, Liene é outra. Então, eu não posso confundir isso. Então, a minha conta pessoal é uma, a minha conta da minha pessoa jurídica é outra. Então, você precisa procurar. E hoje tem várias opções de banco, né? A gente tem tanto os bancos privados quanto os bancos digitais que estão aí à disposição, que tem uma redução de taxas, facilidade de contratação, mas precisa direcionar a partir daquele momento todo o seu faturamento, todo o seu recebimento direcionado para aquela pessoa jurídica, para que seja separado, seguindo o princípio da entidade, a gente separar o que é a pessoa física da pessoa jurídica, para que futuramente esses patrimônios não se confundam e não causem um prejuízo até jurídico para o sócio que está nessa responsabilidade da pessoa jurídica.